Olá, bem-vindos de volta a mais um episódio do Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. Eu sou Raquel Teixeira, estou aqui com a minha grande amiga Ana Gandolfi. Eu sou Ana Gandolfi. Eu sou Raquel Teixeira. Esse é o Médico de Quê? O seu podcast de carreiras médicas. E outras cositas más. E antes da gente apresentar o nosso convidado da semana, a gente queria dizer que, obviamente, o nosso podcast é um podcast independente. Então, se você está assistindo a gente no Spotify, por favor, segue a gente, deixa 5 estrelas no final desse episódio. E se você está vendo pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal. Isso ajuda que o nosso conteúdo seja entregue para mais pessoas que têm interesse nesse conteúdo. Bom, dito isso, vamos lá. Com quem que a gente está hoje aqui, Raquel? Hoje a gente está com o Rodolfo Pedro. E o Rodolfo é médico de quê? Ele é intensivista. Olá, Rodolfo. Olá, meninas, tudo bem? Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo. Conta pra gente aí quem é o Rodolfo. Bom, vamos lá, né? Bom, na verdade sou médico. Eu nasci em Rondônia, né? Nasci no interior de Rondônia e cidade que você eu nasci numa cidade chamada Espigão do Oeste, que vocês provavelmente nunca ouviram falar. Mas é importante, deixa registrado. Manda um oi pra galera de Rio do Oeste. Eu saí com 9 meses, então eu acho que eu não conheço ninguém aí. Mas o que acontece, né? Então meu pai era gerente de banco, ficava mudando de cidade, né? E a gente foi mudando pelo estado ali, até que a gente se alocou na capital e ficou lá uma boa parte da vida, onde eu fiz a faculdade, né? Me formei na Universidade Federal de Rondônia. E aí veio o grande desafio de vir fazer a residência, e eu vim fazer residência aqui em São Paulo, né? Fiz um pit stop no Exército, fiquei um ano lá no Exército, porque precisava juntar uma grana para vir para São Paulo, né? São Paulo, custo de vida é um pouco diferente do que Rondônia, né? Nós temos agora o primeiro entrevistado da região norte, né? Isso. Legal. E conta pra gente, antes de você falar do intensivismo, eu vou fazer um pit stop aqui, já que você falou do seu pit stop. Como foi essa experiência de ir pro Exército? Legal. E até para os alunos que eventualmente tenham esse interesse, como que é essa modalidade de você trancar a sua residência para fazer um ano de Forças Armadas, né? Você já Vamos estava generalizar em aprovado Forças quando Armadas. O cenário foi basicamente esse, né? Então, eu terminei a faculdade, fui aprovado na residência. E aí, cara, não consigo ir agora, assim, preciso de um tempo para me organizar, para me acertar, juntar um dinheiro, eu tava noivo na época e tudo mais. E aí, Custo de vida de viver em São Paulo. exato, não, assim, na hora que eu já, assim, como inicialmente o exército não me chamou, eu não tava na lista do exército, aí bateu um pouco de desespero quando você viu. E conheci algumas pessoas aqui em São Paulo que fizeram prova comigo. Toda prova a gente se batia, né? Então a gente já estava se organizando de procurar lugares. Eu estava absolutamente assustado com os valores dos aluguéis, né? Falei, cara, chegando lá no deserto, tem que caçar um lugar para dar plantão. Eu já estava nesse desespero e até que uma pessoa desistiu, era o próximo da lista. Então meio que entrei por aí. Cara, foi interessante, assim, a experiência, sabe? Eu não fiquei no hospital, porque eles têm meio que um hospital do exército lá. Então, a maioria dos médicos ficam alocados no hospital do exército ali. Que é uma rotina, por mais que tenha questão do fardamento, da ordem militar e etc., é uma rotina um pouco mais próxima da rotina que a gente está acostumado, né? Eu fiquei alocado numa unidade operacional, digamos assim. Então, eu vivi meio que dentro de um quartel mesmo, com o dia a dia deles. Chegava a missão de repente, assim, vamos para o interior ficar 10 dias, meu Deus, meus plantões aqui, né? Mas foi uma experiência bastante interessante. Então, nesse tempo, né? Então, para quem é interessado, né, foi basicamente um ano. Eu fiquei alocado nessa unidade que era um pouco mais operacional. A maior parte dos dias eu tinha lá o meu horário de chegada e saída, sem nenhum grande, evento, assim. Eu ficava ali para atender um ou outro militar que possa ter se machucado. Vai ter, sei lá, um exercício de tiro. Aí a ambulância se deslocava, você ficava lá esperando terminar o exercício de tiro para garantir que estava todo mundo bem e tudo mais. E, em geral era isso. Por ser essa unidade operacional, de vez em quando tinha umas missões. E aí eu sempre tinha um contato próximo com o comandante de tipo, ó, quando conseguir me avisar com alguma antecedência, eu já me organizo aqui. Quando a gente voltava, ele me ajudava a recuperar um pouco esses plantões, que eu tinha perdido, mas foi interessante, assim.
não sei se é para todo mundo, assim, sabe? Porque realmente você sai um pouco da sua área de conforto ali, né? Mas ao mesmo tempo, se você passou na residência, pode ser um pit stop interessante. Dá para você juntar um dinheiro, dá para você se organizar, dá para você chegar com mais tranquilidade na residência, certamente. E normalmente, né, eu não sei como que é, na minha época, pelo menos, era uma prova, né? Você tem que fazer uma prova. E daí você, de acordo com a nota que você tira, você escolhe o local que você vai, não é isso? Não. Não, na minha época já não era assim. Eu, Tá. passei em 2013 no Exército. É que também tem cada regional, né? Lá em Rondônia Isso, funcionava é. assim. Eles já faziam um screening de todos os homens que iam formar naquele ano Lá no Ceará também. e saía uma lista de quem Isso. vai pro Exército, digamos assim. Tá, não é que aqui Sim, em São sim. Paulo é prova. É. Você faz prova, inclusive as mulheres podem fazer, né? A Entendi, prova. entendi. E daí, de acordo com a sua nota, você vai ter os locais, que pode ser no interior de São Paulo, pode ser na cidade de São Paulo, daí você escolhe o local que você vai, mas de acordo com a sua nota, né? Quem tirar a nota mais alta tem a preferência por escolher. Ah. E daí, mas assim, você vai como oficial médico, né? Acho que fica, pra Isso, ficar claro, você tem as missões militares, mas. Isso, exato. Você faz um treinamento inicial, né? Você entra como aspirante oficial e aí, depois de 6 meses, se não me engano, você se torna oficial ou tenente, né? Primeiro tenente. E aí, assim, é claro que você não vai passar pelo que o soldado passa, né? Obviamente. Tem umas regalias, né? Por ser Isso, médico, isso. né? Mas assim, também, e você entra ganhando bem e tudo mais. Mas também não, assim, vivendo o exército diariamente, você vai passar por alguns treinamentos que, vai ficar um pouco lá no meio do mato, né? No meu caso, né? Fiquei muito no meio do mato, né? Sim. Mas era tranquilo, assim, não foi nada E gritante. pra fazer esse pé de meia pra depois vir pra São Ah, Paulo, valeu a pena, né? Foi Também, né? demais. Assim, não, eu teria me apertado bem se eu Isso. tivesse vindo direto, assim. Não. Eu acho que isso é um ponto importante. Hum. Acho que a programação financeira, a Sim. bolsa de residência, especialmente numa cidade com um alto custo de vida como a cidade de São Paulo, o valor é nacionalizado, especialmente se você for fazer na gente que fez na Escola Paulista, que é a Universidade Federal, é o valor do MEC. Sim. Algumas universidades estaduais ou serviços aqui em São Paulo têm um adicional, a depender de onde você vai fazer a residência, mas a pessoa tem que ter uma programação, porque muitas vezes o seu aluguel vai ser o valor da sua bolsa de Quanto residência. você ganha? Não Exatamente. tá lá. Exatamente. E uma residência de clínica, que você fez clínica, a gente Isso. vai já entrar nesse tema, é uma residência com uma carga horária muito elevada, que você precisa, muda muito os estágios, você precisa se dedicar àquilo. E eu Tem que ter imagino. uma estrutura financeira que não é todo mundo que se forma, especialmente agora com as ações afirmativas, que tem condição de bancar direto, né? Não, eu imagino que vocês já tenham passado por isso em outras entrevistas, né, por esse tema, mas assim, esse desafio entre se dedicar à residência e ter que dar plantão para sobreviver, se você vem sem nada, né, como eu teria vindo se não tivesse o exército, teria sido uma residência totalmente diferente da que eu fiz, assim. Eu vim com a tranquilidade, é claro que eu trabalhei durante a residência, mas numa intensidade muito menor do que eu teria que ter trabalhado se eu tivesse realmente vindo direto, assim. E, cara, os estágios da residência, dependendo do estágio, você tem que chegar super cedo, sair super tarde. Aí, Você não cara, como é consegue que trabalhar fora. como é que Fora você que você não junta, tem né? tranquilidade mental, né? Se você tá lá fazendo, né, não tem um pé de meia, você não tem uma tranquilidade mental de estudar e de se dedicar ao seu Tem estágio. que trabalhar tanto, você já fica com aquela sensação de que não estou estudando o suficiente, né? Mas se você tá o tempo inteiro trabalhando, né? Exatamente. E me fala uma coisa, você prestou muita prova em São Paulo ou você prestou só HC? Cara, assim, na época, né, que foi pré-exército essa conversa, né? Eu tava fazendo a faculdade, minha faculdade terminou no meio do ano. Tá, Esse meio do ano eu trabalhei também. legal. E aí eu vinha me preparando bem para as provas e selecionei algumas. Não era o meu, assim, cara, não, eu preciso passar esse ano de qualquer jeito. Mesmo porque eu queria juntar um dinheiro, né? Não tinha essa ambição de ir logo de cara, assim. Eu fiz algumas provas em São Paulo, algumas no Rio, e acho que foi isso, assim. No primeiro momento eu foquei em São Paulo e Rio, em grandes serviços, porque nem era assim, eu não tinha aquela obrigação, preciso passar muito agora, porque eu também tinha essa questão financeira a resolver, né? E as provas também têm um custo, né? Então não dá pra ficar Cada também dia prestando um monte de prova. Naquela época já eram caras. Agora tá difícil, mas tem que escolher muito bem. E quando você fez clínica, você já pensava em fazer UTI ou isso surgiu depois? Não, assim, eu tinha assim, como todo bom intensivista, a gente gosta muito da clínica como um todo, né? Sim. Então, eu gostava de cardio, eu gostava de endócrino, eu gostava de gastro, eu gostava de várias subespecialidades, e entrei na clínica pensando em ir para uma área mais ambulatorial até, pensava em fazer entre cardio e endócrino, alguma coisa nesse sentido.
E a residência foi muito importante para mim de ter o choque de, tipo, não é nada disso que eu quero, assim, sabe? O que eu quero é UTI mesmo. Gostava já de UTI, já tinha tido contato na UTI. Tive um contato pequeno na faculdade, mas tinha alguns colegas que trabalhavam e comecei a conhecer um pouco a especialidade nesse tempo que eu fiquei esperando a residência. E comecei a me apaixonar pela especialidade. Então, entrei como uma das minhas possibilidades. Entrei com uma ideia errada de que, tipo, cara, o intensivista é o plantonista. Não é isso que eu quero para minha vida, então vou fazer alguma coisa e dar plantão de terapia intensiva. Uhum. E aí, na residência, eu descobri que não era nada disso e foi inevitável, assim. Não tinha como escolher outra coisa no final da residência, sabe? Que legal. Mas, que é alguma coisa também que a gente sempre pensa, quando teve essa mudança agora recente que a gente estava comentando para a UTI passou a ser acesso direto, né? Eu imagino que toda especialidade que vira acesso direto, isso aconteça, né? O que a gente imagina é que mais pessoas vão entrar e vão falar, não era isso que eu queria, e algumas pessoas vão entrar em outro lugar e seriam falar ótimos agora. intensivistas e vão E a gente falar, vai perder essas pessoas, eu digamos queria ter assim, né? intensivista. Prós e contras aí, né? Verdade. E me fala uma coisa, eu queria que você explicasse, porque assim, o nosso público é mais de médicos e médicos to be, né? Mas a gente também tem alguns não médicos ouvindo a gente. Claro, claro. Então, se você puder explicar qual é o papel do intensivista na vida de um paciente internado, acho que é super importante. Boa. Para fazer isso, obviamente, pensando nessa população, eu vou falar o clichêzão do intensivista, né? Então, o intensivista é aquele cara que vai cuidar do paciente dentro do ambiente de terapia intensiva. O que isso significa? Então, no momento em que o paciente está, provavelmente no pior momento da vida dele, certo? Onde os familiares estão passando por um dos piores momentos da vida deles, esse paciente vai para um ambiente de cuidado específico, que é o doente grave, né? Então, poxa, meu familiar está muito grave, o COVID foi entubado, esse paciente provavelmente vai estar na UTI, quem está cuidando dele é o médico intensivista. Então, o médico intensivista, em teoria, ele é o especialista em doente grave, né? Como manejar esse doente grave, como trabalhar para que esse doente deixe de ser grave e volte para casa com seus familiares. É mais ou menos essa a especialidade, né? Exatamente. Tem muita inter-relação com várias especialidades, né? Todas, né? Porque todo mundo manda para UTI, né, em algum momento, algum paciente, inclusive os cirúrgicos, às vezes ficam até por precaução pós-operatória. Ah, sim, com certeza. Assim, hoje, sei lá, uma UTI usual particular em São Paulo, 50% dos pacientes vêm do pronto-socorro, 20% a 30% vêm do centro cirúrgico. Centro cirúrgico. Eu diria que é por aí. Aí tem as transferências externas e fluxos intra-hospitalares. E antes você podia entrar na terapia intensiva pela clínica ou pela cirurgia. Clínica, cirurgia, infecto, Infecto. teve um tempinho de neuro também, que Tá. o neurologista poderia fazer E também. agora virou acesso direto, são 3 anos. São 3 anos de acesso direto. Tá. Isso. Antes você fazia 2, mas você tinha que ter 2 antes, né? Isso. É Tinha como que ser 2 da formação, especialidade, 4, qualquer que você viesse. E um roda na clínica ou já roda na UTI? Isso, Então, então, uma minha teve ignorância. essa mudança é recente, né? Tem 2, 3 anos que mudou o formato de entrada. Então, todas as residências de terapia intensiva estão aprendendo a fazer o primeiro ano, porque até então, os 2 anos de terapia intensiva mais focados, eles estavam prontos, porque você recebia um cara, na maioria das vezes o cara fez clínica médica, né? Então, o cara fez 2 anos de clínica médica. Não precisava passar pelo básico. Pega um cara já super treinado, às vezes afiado, que às vezes já dá plantão em UTI e começa a lapidar esse cara por 2 anos. O R2 da clínica já é quem mais Exatamente. sabe medicina no Exato. hospital. Já é meio focado nisso, né? E agora a galera tá reaprendendo. Então, por exemplo, vou trazer a experiência do Hospital das Clínicas, que é onde eu acompanho um pouco mais de perto. Esse cara, no primeiro ano, ele vai fazer um mix de especialidades que já são um pouco voltadas com o pezinho ali na UTI. Então, ele vai passar no pronto-socorro, mas ele vai passar, por exemplo, na anestesiologia do centro cirúrgico. Ele vai passar com a equipe de cirurgia no trauma. Ele vai passar, entendeu? Então, ele vai começar a passar por alguns estágios que são estágios um pouco mais básicos, de pronto-socorro ou de centro cirúrgico ali, junto à anestesiologia, onde um R1 já está, geralmente, o R1 da anestesia, o R1 da cirurgia, e ele vai começar a ter muito convívio com o paciente grave. Tá. Só que não tanto no cenário... De UTI ainda, né? Ele passa na UTI, né? No R1 ele já vai passar na UTI e tal, mas não é o grande foco do primeiro ano. Isso Perfeito. referindo aqui desse serviço que eu acompanho.
Então ele vai passar alguns estágios na UTI sim, mas os outros estágios ele vai focar nisso. Aprender o que é um doente grave, o primeiro atendimento ao doente grave, reconhecer o doente grave e começar a aumentar um pouco o arsenal dele nessas situações, né? Legal. Muito bom. É E aí o segundo e o terceiro ano já é todo focado isso. no UTI. Então, assim, os prós e contras, né? Porque antes de você receber esse cara muito pronto, você Aham. basicamente passava 2 anos jogando o Prime da terapia intensiva dentro dele, né? Sim. E aí agora o que você tem? Você tem que preparar esse cara em 1 ano. Então, um cara que sai da faculdade com uma formação muito heterogênea, dependendo de onde ele veio, né? Sim. E você vai ter que tentar preparar em 1 ano para que ele consiga receber esse combo de terapia intensiva depois. Então, o que a gente percebe atualmente, tá? A gente percebe o seguinte: o cara que chega no R2 de terapia intensiva, ele ainda não chega com o que o R1 de terapia intensiva antes tinha com 2 anos de clínica, obviamente. Sim, sim. Mas ao final dos 3 anos, eles Perfeito. saem muito parecidos, assim, Perfeito. sabe? É claro que vai ter a nuance do cara que foi um pouco melhor ou um pouco pior, que se dedicou um pouco mais, um pouco menos, mas ao final dos 3 anos, ele sai com uma carga muito parecida com o cara que fazia 2 de clínica e 2 de UTI. No geral, as competências, você consegue São dar o assim, check, né? São assim, atingidas, assim. né? Em 3 anos elas acabam sendo atingidas, Então, né? assim, existe um sonho, né, de algumas pessoas de um dia levar isso para 4 anos, que é um sonho mais de tipo, quero formar o melhor especialista possível. Aham. Existe a realidade de tipo, precisamos formar intensivistas Ponto. que não seja simplesmente o cara que terminou a faculdade e está dando plantão de UTI. E não falando só de São Paulo, a gente tem que ir o resto do Brasil. Exato, Servir exato. de Então, profissionais então eficazes. existe o ideal, onde, claro, que se eu tivesse mais 1 ano, o cara sairia melhor, óbvio, né? Sempre Então, sairia óbvio, sempre melhor. sairia melhor, Se exatamente. clínica fosse 3 anos, igual agora é cirurgia e pediatria, Exatamente. se a gente já saiu no clínico, não É. cabe pra especialidade, Mas mas o foco agora isso. vamos Legal. arrumar a especialidade, vamos Perfeito. colocar o pessoal para dentro, vamos fazer o intensivista começar a aparecer nos lugares aí pelo Brasil, e aí depois a gente discute como que a gente melhora isso, né? Bom. E qual foi o racional atrás do fato de se tornar um acesso direto? Foi um pouco isso, assim. Então, a terapia intensiva sempre foi primeiro, ela é uma especialidade recente, né? Ela não tem tanto tempo como as outras especialidades. E era sempre isso, era o cara da clínica que gostava daquilo, ficava ali na UTI, o cardiologista que dava um plantão na quarta noite. Então, você sempre teve uma UTI formada por pessoas que não necessariamente tinham aquela especialidade, né? E aí o que a MIB pensou muito foi isso, olha, preciso tirar um pouco dessa barreira, que é o seguinte, o cara que faz 2 anos de clínica médica, quando ele olha para mais 2 anos de terapia intensiva, ele fala, cara, acho que eu vou fazer qualquer outra coisa. Eu gosto um pouco de terapia intensiva, mas eu vou fazer qualquer outra coisa e trabalho como E terapeuta. sim, Exato. plantão de terapia Então, vou tentar intensiva. fazer os dois. E aí a ideia foi essa, não, cara, vamos tentar abrir um pouco mais a porta de entrada, evitar que o cara tenha que fazer 2 anos de clínica ou 2 anos de cirurgia. Vamos fazer acesso direto e a gente tenta trabalhar esses 4 anos em 3. Então foi... O movimento que fez também o pessoal da medicina de emergência, né? Isso. Sempre foi um cenário muito do clínico, do cirurgião que gosta de trauma e que as pessoas, eu vou dar meu plantão de PS, mas a gente não Super tinha alguém longitudinal que tivesse essa visão macro. E aí, vamos formar esse profissional num período específico de imersão na especialidade para a gente conseguir, bom, enfim, servir melhor a população, porque no fim das contas é isso, É né? isso. E lá em Rondônia, onde você formou, você tinha já uma visão do intensivista ou lá na faculdade você não tinha tanto contato? Meu Como contato foi? muito pequeno, assim, com a terapia intensiva lá em Rondônia, né? Acho que no último ano eu cheguei a rodar 1 ou 2 meses na terapia intensiva. Foi suficiente para eu entender o que aqueles caras faziam, mas ao mesmo tempo a distância de conhecimento era tão grande que aquilo me dava um Claro. certo medo, sabe? É. Foi sempre um lugar que, tipo, eu olhava assim, cara, não, TI é punk, tem que ter mais carga para chegar aqui, sabe? Sim. Mas já foi suficiente para quebrar um pouco o gelo e eu entender o que acontece naquele cenário. Tendo umas pessoas certas para te explicar o que está Perfeito. acontecendo ali, desmistificar esse medo e etc., começa a se tornar um lugar fascinante. E aí foi meio que o trajeto que eu fui fazendo para entender que é o que eu queria, né? E nas residências de clínica, bom, o HC sem dúvida, mas em São Paulo e fora daqui, a gente tem bastante carga de UTI, né? Bastante, Na bastante. residência de clínica médica. Então dá para você também construir o conhecimento e enxergar bem essas nuances. Dá. Eu fiz endócrino, né, gente? Então claramente eu não gostava de UTI. Nunca dei um plantão de UTI depois que terminei,
mas eu gostava muito da emergência, então eu fiquei dando plantão de emergência depois. Mas assim, a gente é muito exposto também, né? Perfeito. Então, Assim, quando eu tive um choque muito grande, né? Porque eu vim de Rondônia para o Hospital das Clínicas fazer clínica médica. E é claro que assim, né, a gente sempre, o nosso sonho a gente costuma idealizar, colocar num pedestal e etc. Então, eu entrei na residência de clínica médica do Hospital das Clínicas achando que seria a coisa mais perfeita do mundo. E como em qualquer residência, tem pontos altos e pontos não tão altos assim. é. E ali dentro a gente começa a perceber, só que realmente, por ter essa carga de terapia intensiva, e acho que era um dos pontos fortes da residência, Uhum. acho que aquele pedestalzinho que eu tinha criado na minha cabeça, eu encontrei na terapia intensiva ali, sabe? Perfeito. Então, tanto que quando a gente mudou para acesso direto, a gente continuou tendo pessoas que estavam saindo da clínica médica do HC Indo, né? prestando do zero. Começando do zero. São os residentes de 5 anos, né? É, Então, no primeiro ano que mudou, mais da metade eram residentes de 5 anos, digamos assim. que legal. E aí a gente ainda teve isso nos 2 anos subsequentes. Agora a gente vai começar a ter só intensivistas, eu imagino. E me fala uma coisa, quando o intensivista termina a residência, quais que são os caminhos? Tem R+, ainda, agora que são 3 anos? E o que são os caminhos depois As profissionais? viárias. Com essa redução para 3 anos, né? Redução entre aspas, né? Sim. Pensando na minha cabeça de 4 anos, né? Mas com esse ajuste para 3 anos, acontece isso que a gente falou. Então, esse cara ele chega um pouco mais cru do que ele chegava pra gente. Ele vai tendo um processo de transição ainda um pouco mais lento, e até que no final ele se aproxima realmente do que a gente espera que ele tenha de competências, às vezes mais, às vezes menos, né? Mas é inerente ao processo que alguns desses residentes não se sintam prontos para desempenhar em algumas UTIs, né? Sim. Porque principalmente em grandes centros, né, você vai encontrar UTIs muito específicas, né? Então, Segmentadas, né? muito segmentadas. Então começa a surgir, principalmente nos grandes centros, alguns fellows de UTI, né? Então aqui em São Paulo a gente já tem um de onco lá na Camargo, a gente tem um de cardio, se não me engano, aqui do pessoal do Samaritano. E tem, acho que de neurointensivismo tem no Sírio. Pós existem várias. Isso. O fellow mesmo de 1 ano Aham. credenciado e tal, estão começando a surgir agora. Mas não imagino que vai demorar muito tempo para ter o neurointensivismo. A minha área é um pouco atípica, né? Que é gastrointensivismo, Conta aí o mas... que você faz, É. então, atualmente. Então, assim, chegando lá, né? O que eu faço? Terminei a residência e me convidaram para trabalhar em uma das UTIs do Hospital das Clínicas, que é uma UTI voltada para transplante hepático, né? Basicamente assim, 1/3 pacientes cirróticos, que seria o pré-transplante hepático ali. Que só para quem não sabe é o paciente mais grave, que é o Só. hospital geral. Você gosta de paciente grave? Então vem trabalhar aqui. Cuidado com o que você deseja. Cirrótico Child C, É isso. que sangra na enfermaria. Você tem esse que dar um jeito de levar ele para o transplante, mais ou menos isso. Exato. Aí tem 1/3, que é cirurgias abdominais, das mais diversas, né? Então, esofagé, gastreia, paté, esse mix. E 1/3 é transplante de órgãos abdominais, aí principalmente fígado, pâncreas, intestino, essas coisas. Só cirurgia pequena Então, também. São coisas Não, e assim, então o caso mais tranquilo são os pós-operatórios, é isso? Quando vai chegar, eu falo, tranquilo. Bom, exatamente. A Whipple é a cirurgia mais tranquila que me recebe. Tranquilo. Bom, então assim, nesse cenário, eu tô lá, vou completar 7 anos, Tá. né? E, cara, é uma UTI muito, muito específica, né? Eu não conheço outras parecidas aqui, eu sei que lá fora tem, mas são 14 leitos de doentes gastrointestinais, assim. É onde a gente tá há 7 anos, não sou só eu, né? Tem alguns colegas que trabalham comigo, e você acaba criando uma casca desse cenário, porque todas as aulas que você vai dar é sobre isso, todos os pacientes que você vai ver é sobre isso, quase todos os trabalhos que eu leio são sobre isso. E aí, então faço parte, inclusive a MIB tem um comitê de gastrointensivismo da MIB, né, da qual faço parte. Acabou sendo uma paixão que eu não imaginava, né, porque, como eu comentei, eu gostava de gastro, mas eu entendi que não era bem aquilo. Porque tem uma questão que é, por exemplo, quando você vai rodar, sei lá, eu gosto de gastro, vou passar na gastro esse mês, aí passa no ambulatório, pô, muito legal e tal, aí você vai passar na enfermaria, você começa a ver esse doente grave internado num cenário que não é o cenário do doente grave. E aquilo dá uma angústia. Então, Sim. tipo... E a enfermaria de gastro é esse lugar. Só a enfermaria de gastro é isso, né? Então, eu tenho um paciente cirrótico de C que internou para ver a encefalopatia e à noite ele faz uma hemorragia digestiva alta, varicosa, sangra por todos os lados, tem que ser entubado, droga, aí a UTI não tem leito ainda. Então, eu gostava de cuidar desse doente, mas eu não gostava desse ambiente que eu estava, né? Quando eu juntei o ambiente propício para cuidar desse doente, aí talvez eu tenha me encontrado um pouco mais. Né? Mas eu não faço só isso, também
essa é a minha atuação no HC, né? Aí eu atuo em outros hospitais fazendo UTI mais geral e Tá. etc. Porque o hospital escola, normalmente, a gente fica mais segmentado, né? Quem trabalha no Ah, hospital sim. escola faz mais segmentado e no Mas, privado a gente faz um trabalho mais geral, né? mas aí explica para o pessoal que o intensivista não vai ser só o plantonista da UTI. Não, O que não. que o intensivista faz no contexto de uma UTI fora de um hospital escola? Assim. Perfeito. Qual que é o seu dia a dia? É. Não, então assim, é até legal você falar, porque é comum, principalmente no acesso direto, que alguns residentes comecem a flertar com a ideia de, tipo, não era isso. Acho que não era isso. Como que eu sei se era isso ou não é isso, né? E aí, uma das ideias é justamente essa, tipo, cara, eu não quero viver o resto da minha vida dando plantão, né? Eu falo, cara, você tá aqui justamente para isso, assim, a Para não verdade ser essa é pessoa. exatamente. Então, assim, qual que é o dia a dia do intensivista? É claro que, assim, as possibilidades são muito grandes, né? Eu acabei não respondendo a pergunta, né? Não. Mas existe um leque muito grande. Então, por exemplo, eu tenho professores que eles já fizeram tanta coisa na terapia intensiva e hoje eles escolheram ser plantonista. Mas por escolha. Por escolha. Ele vem, ele dá o plantão dele, ele vai para casa dele, desliga o celular e pronto. Caneta Cai a cai. caneta. Exato, entendeu? Exatamente. Mas esse cara, ele já passou Sim. pelo diarismo, aonde todo dia ele vai estar ali, a rotina, né? Ele vai estar ali vendo aquele mesmo doente, falando com aquela mesma família, justificando o que ele fez e o que ele não fez e enxergando o resultado do trabalho dele no final. Que é geralmente meio assim, quando o intensivista sai da residência, é o que ele busca geralmente, é fazer a rotina. É eu estar aqui 3, 4 vezes por semana nessa mesma unidade, vendo esses mesmos pacientes, tomando as minhas condutas com uma certa liberdade e entendendo que o trabalho que eu fiz gerou esse resultado. Esse, digamos assim, seria o ideal do intensivista que está saindo, que está buscando, né? Mas existem diversas outras opções. Então, tem, por exemplo, hoje parte da minha semana é gestão. Tá. Então, eu não entro no leito, basicamente. Eu fico vendo os indicadores, o evento adverso, criando barreiras para evento adverso, coisa absolutamente fora do que. E que a minha residência, por sinal, me preparou para isso. Sim. Então, eu cheguei. Eu tenho uma parte da minha semana em que, às vezes, eu não entro dentro da UTI, praticamente, né? Perfeito, sim. Eu tenho colegas hoje que trabalham de casa porque eles são pesquisadores. Então, Uhum. eles só fazem pesquisa em terapia intensiva. Então, eles estão lá no home office deles. Tenho colegas que estão no caminho da educação. Então, eles estão de casa dando aula, fazendo mentoria, criando curso e etc e tal, né? Mas o grande, digamos assim, sei lá, terminei a residência hoje. Muito provavelmente você vai começar como um plantonista. Uhum. Uhum. Ah, não, quero ser diarista hoje. Depende de você, o quanto você quer ser afastado, porque eu digo assim, começar como plantonista, eu tiro do cara que está saindo do HC para o grande hospital, né? Uhum. Ele não vai chegar num grande hospital diarista, né? Mas, putz, não, tem gente precisando de intensivista numa cidade aqui do interior. É muito possível que você chegue lá em pouco tempo você vire diarista, né? Sim. Sim. Depender óbvio, né? Depende do cenário local, né? Mas é isso. Então, depende de quanto você está disposto a abrir mão, você pode chegar mais rápido ou mais devagar no caminho que você busca, né? Perfeito. E o que que você acha que é a grande vantagem dentro do cenário da terapia intensiva, onde a gente tem desde médicos só generalistas que não fizeram residência, ou colegas que nem a gente, que fez clínica médica e dá plantão, ou que fez cirurgia e dá plantão de UTI, fez cirurgia e dá plantão de UTI, para o intensivista. Boa. Que Que é o assim, motivo dúvidas aqui. Eu tô- que a gente quer que você vende aí essa. O que a MIB pensava quando eu trouxe o processo direto? As pessoas que fazem 2 anos de qualquer outra residência, focado na clínica médica, e depois vão fazer a sua cardio, o seu pneumo e etc e tal, elas se sentem razoavelmente seguras por já ter passado um pouco na UTI, de dar o plantão dela de UTI. E ok, a gente não vai conseguir no Brasil hoje tocar UTI só com intensivista, isso não vai acontecer agora, né? O que acontece? Se eu tenho uma mínima experiência de UTI, se eu dou plantão de UTI, eu tenho noção de entubar um doente, eu tenho noção de passar um catéter, de ligar uma droga, de subir uma droga, de baixar uma droga. O desafio do intensivista não está aí, entendeu? O desafio do intensivista é pegar esse avião que está ali na turbulência e aterrissar. Então, é você saber quando que você realmente vai começar a despertar esse doente, tirar esse tubo, né, descalonar a droga, entender por que que não está saindo, por que que não está melhorando. Saber que nem toda febre com aumento de problemas inflamatórios é infecção, você tem um leque maior de diagnóstico, você tem um leque maior de ferramentas para entender o que está acontecendo naquele momento, no menor intervalo de tempo possível. Porque, assim, a UTI tem essas, né? Então, assim, o grande tchan que me afastou do pronto-socorro para a UTI o caos está aqui ainda, mas é um caos controlado. Eu tenho esse número de leitos, esse número de profissionais, eu vou cuidar desse tipo de doente. É isso.
o pronto-socorro é um pouco mais caótico, né? Assim, pode chegar qualquer coisa, qualquer hora e pode continuar chegando, né? Não vai parar de chegar. Uhum. Mas dentro da UTI, dentro desse cenário, você tem momentos onde você tem poucos segundos para tentar evitar um óbito ali, né? O ideal é que isso não seja o dia a dia do intensivista, né? Porque dentro da UTI, a parada inesperada, ela tem que ser algo, assim, incomum, né? Perfeito. A maioria das paradas, elas são aquelas paradas já esperadas, né? Digamos assim. Mas muitas vezes o doente está descendo uma espiral em que você tem poucos segundos para entender qual é a melhor conduta naquele cenário. Eu acho que você ser um especialista no doente grave te dá uma tranquilidade de chegar nesse cenário e falar, não, gente, não é isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado e fazer o melhor ali. E, Rodolfo, o que que você acha, agora a gente saindo um pouquinho do nosso cenário, do nosso pequena bolha, né, de São Paulo, quando um colega nosso decide fazer terapia intensiva e você participando da AMIB, imagino que vocês têm essas discussões na sociedade, que seria o mínimo que ele deveria buscar num programa de residência para que ele assim, chegue no final dos 3 anos com as competências mínimas para tocar uma Legal. UTI lá no cenário dele. Assim, então, quando O que que a pessoa tem que saber fazer, hein? quando, Lá, só tá certo. quando eu faço terapia intensiva, assim, e a MIB tem trabalhado nisso, né? Competências mínimas, né, do intensivista. Quando a gente pensa em UTI, assim, eu tenho muito consciência, porque eu sei de onde eu vim, eu sei como funcionava os programas de residência lá, tinham programas bons lá em Rondônia, tinham programas não tão bons, né? Isso vai acontecer em qualquer lugar do Brasil. Exatamente. Acontece aqui, né? Sim. Então, assim, o que primeiro tem que buscar ali, entender aonde que eu tô entrando, né? Então, pô, conversa com os residentes que já estão lá, com o pessoal que está saindo da residência, para tentar entender o que que eles tiraram daquele serviço. Porque, assim, o plantão ele vai ter, né? Isso vai ter em qualquer serviço. Eu tô entrando numa residência de terapia intensiva, o plantão ele é inerente à residência de terapia intensiva, tá? Agora, eu tô aqui só para tocar o serviço, só para ser mais um e tocar o plantão, ou não? Não, eu tenho um programa de residência, onde eu tenho meu horário da aula, eu tenho meu horário do curso, eu tenho uma grade onde eu vou ser formado, então algumas competências mínimas. Vai ter o catéter central guiado por ultrassom, vai ter a intubação traqueal dos mais diversos cenários, né, da via aérea difícil, etc, né? E aí, assim, o ultrassom hoje, ele é quase que uma extensão do intensivista, como é do emergencista também, então vai ter as competências mínimas ali do point of care, né, do POCUS, onde ele vai ter que ter algum grau de noção de eco, vai ter algum grau de noção de FAST, algumas coisas nesse sentido. Ele tem que saber ventilação mecânica, então ventilação mecânica não pode ser um atributo tipo, estou na UTI, mas quem toca o ventilador é só o físio. Ah, não. Isso não Pelo amor. E até assim, é triste, porque quando a gente para voltar, né, pensar na pandemia, a gente, infelizmente, é impossível para o intensivista não imaginar quantas pessoas morreram, Exato. porque a pessoa que estava ali não sabia manejar uma via aérea, não sabia manejar a ventilação, não sabia fazer o básico. Perfeito. Para o intensivista, né? Não digo que isso tem que ser o básico para todo mundo, mas num cenário de uma emergência, talvez fosse o básico. E daí vocês também têm uma inter-relação muito grande com as especialidades, né? Que eu tava falando. E vocês também têm que entender minimamente disso, né? Eu puxando, obviamente, a sardinha para o meu lado, você tem que entender minimamente o impacto de uma neurocirurgia, o que pode causar aquele tipo de cirurgia específica, né? No seu caso da gastro, então tem tudo isso, né? É daí que eu digo que é um prato cheio para quem gosta de clínica, né? Sim. Porque, cara, você não vai fazer só uma coisa, né? Mesmo eu que trabalho uma boa parte ali da minha vida numa unidade bem específica, que é essa de gastrointensivismo, a gente está todo tempo dialogando com o hemato, com o neuro, o nefro. O nefro tá todo dia na UTI, né? Com diálise, essa dúvida que eu tenho. A UTI toca diálise ou o nefro Assim, toca diálise na UTI? cada residência ela vai preparar a pessoa de uma forma, né? A diálise ela é tocada pelo nefrologista, isso Perfeito. ponto, tá? Tá. Ponto. Na minha residência, eu sou treinado para entender qual é o banho que está prescrito, se esse banho está indo bem, se não está indo bem, se essa modalidade aqui está indo certo ou não. E já aconteceu de ter cenários aonde, sei lá, o cara colocou um 0 a mais e falar, olha, eu acho que a prescrição não está adequada e tal. Então, a gente forma um intensivista para entender o que está acontecendo, porque às 2 horas da manhã o nefrologista não vai estar ali para explicar para ele, então ele não pode esperar que o nefrologista esteja 100% à disposição. Você tem que tocar intercorrente. Exatamente. Até mesmo para te ajudar a entender, porque muitas vezes a prescrição e o início da diálise se dá pelo nefrologista,
Mas na UTI é comum que a interrupção precoce seja pelo intensivista. Sim. Então, se você não tem noção do que está acontecendo, você vai interromper antes algo que não é para ser interrompido Aham. e às vezes vai prolongar algo que já deveria ter parado, né? Perfeito. E acho que eu falei da inter-relação das equipes, eu acho que na UTI, talvez no centro cirúrgico chegue perto, é onde a equipe está muito coesa, faz muita diferença, né? Muita. E isso não só entre os médicos, mas principalmente entre enfermagem, auxiliar de enfermagem, Sim, técnico de sim. enfermagem, farmácia, tudo, né? Assim, o ambiente de terapia intensiva, talvez junto com o centro cirúrgico, sejam os ambientes mais complexos do hospital, tá? Porque ali só tem doente grave, só tem doente complexo. Então, né, tem algumas estimativas lá. O doente de UTI está exposto a 1,7 erros médicos por dia. Erro médico, né? Evento adverso, digamos assim. Então, quando você para pensar nisso, putz, cada doente de UTI está exposto a quase 2 erros por dia, você tem uma magnitude do quão complexo é esse sistema e o quanto ele precisa estar azeitado. Exato. Então, o profissional de enfermagem, o profissional do técnico de enfermagem, o fisioterapeuta e o médico, não existe dentro de uma UTI eles não trabalharem de forma harmônica, assim. Isso é algo que não dá para abrir mão, assim, sabe? Você não pode trabalhar, o médico da UTI tá dentro de uma salinha, tá? Ele tem que estar junto com a equipe ali. Isso é uma coisa interessante, né? Que de uns tempos pra cá, eu falo porque eu já formei há 16 anos, então né, eu peguei um pouco essa transição. A gente vê as passagens de visita agora regularmente, né? Quando o diarista chega para passar visita com o plantonista que tá ali, isso aqui, vai também a enfermeira, muitas vezes vai o técnico de cada leito, que faz muita diferença. A físio, às Vai o vezes participa. CPIH. Assim, é algo que até é cobrado, né? Então, esses grandes hospitais que passam por acreditações, a visita multidisciplinar, ela é obrigatória, não existe mais UTI sem visita E multidisciplinar. uma coisa que eu acho importante da gente citar, para quem ainda é aluno ou para quem não é médico e está ouvindo a gente, é que quando a gente fala de risco em saúde, a gente não fala em zerar risco, porque é Não, impossível. minimizar É sempre, redução de risco. Esse Isso. trabalho que você faz, né, de back office quase, né, que é de gestão É. dentro da UTI para reduzir o risco de uma infecção associada à ventilação mecânica, de uma infecção associada à corrente sanguínea, analisar esses dados e propor ações do time inteiro da UTI, né? A gente nunca vai conseguir zerar todos os riscos. E quanto mais a gente conseguir identificar quais são esses riscos e propor antecipadamente, né, ações, esse trabalho ele é extremamente importante dentro da UTI ou fora, mas em qualquer ambiente hospitalar. Isso é importantíssimo, porque eventos adversos em saúde são muito comuns dentro do hospital. E a gente tem que se esforçar para assim, estar num ambiente onde a proposta é melhorar o paciente e isso seja possível, né? O objetivo atual é construir UTIs onde você tenha um programa, uma cultura de segurança. Perfeito. Então, a pessoa ela se sente segura de notificar que houve um evento adverso, mesmo que ela esteja envolvida, porque ela sabe que esse evento adverso vai ser analisado de uma forma com cultura justa. Perfeito. Sim. Então, essa pessoa, ela agiu assim pela circunstância, ou porque ela quis agir assim e saiu completamente fora do protocolo, né? Mas é um ambiente tão complexo que se não tiver esse olhar para a segurança do paciente, sai da mão. E a proposta não punitivista e sim de construção. Exato. Isso é a tônica e é importante só a gente divulgar, porque isso para você é quase que lugar comum. Eu trabalho também, mas na verdade, na parte de medicina laboratorial dentro do hospital e a gente fica no apoio, né? E a gente constrói, eu sou do núcleo de segurança do paciente, então esse trabalho que muitas vezes não é visto por quem não tá, ou está sendo só o usuário desse serviço, isso é super importante. E eu acho que aí sim tá a grande diferença do intensivista num serviço de UTI qualquer, porque no UTI não é o ventilador, o catéter central, o catéter de diálise e sei lá, né, o monitor, não é isso, né? O bom intensivista, na verdade, não é o cara que sabe fazer tudo, é o cara que sabe quando ele não tem que fazer alguma coisa. Perfeito. Quando ele não tem que passar um acesso, quando ele não tem que entubar, quando ele não... Esse é o difícil, não é o... Passar um tubo e um acesso é ensinável. É ensinar. Não passar requer 2 vezes mais trabalho do que passar. Não, na cirurgia a gente fala que é muito mais fácil você aprender a operar do que aprender quando não Exatamente. operar, quando não indicar aquela cirurgia, Sim. né? Requer muito mais conhecimento, né? É muito mais difícil você não dar antibiótico numa Isso. situação em que tá todo mundo angustiado do que você dar o antibiótico, né? Exatamente. Então, Conta pra gente, Rodolfo, um pouquinho que a gente já saiu da pandemia, mas como que foi o que teve de lições aprendidas que você imagina na pandemia? a pandemia Tendo UTI. foi
exaustiva para todo mundo, né? A gente tem trabalhos pré e pós mostrando que talvez a classe que mais saiu desgastada da pandemia tenha sido a dos intensivistas, maior índice de burnout pós-pandemia, né? Porque a gente trabalhou como nunca, a gente saiu abrindo leito e abrindo lugar onde dava e dando plantão dobrado porque não tinha escala e tudo mais, né? E fazendo mais até do que a gente podia. Mas acho que foi de grande aprendizado, primeiro porque assim, houve um olhar, todo mundo parou para olhar para a UTI. E aí, nesse momento, a gente viu que a gente precisava melhorar a estrutura, melhorar processo, que precisava de um controle de qualidade. Então, Uhum. essa bagagem, né, eu acho que foi muito útil para muitos serviços, que, tipo assim, olha, preciso montar a UTI aqui. E aí, o que que precisa? Ah, precisa disso, precisa daquilo. Então, começaram a entender o papel da UTI dentro do hospital, a desenhar fluxos melhores de chegada, de alta e etc. Então, acho que teve um papel de crescimento, acho que a UTI cresceu muito, né? Até mesmo como especialidade, até mesmo como, Sim. olha, galera, essa é a minha especialidade, e agora ela é acesso direto, venham fazer, né? Vocês infectos foram Exatamente, exatamente, exatamente. Eu acho que até para os não médicos, para, né, para a população leiga, e cresceu muito. Eles conseguiram enxergar O que quem é o é intensivista. Porque quem nunca teve um familiar, por exemplo, Não na UTI, sabia. não sabia nem que existia esse profissional. É. Eu lembro porque pré-pandemia, às vezes eu falava, ah, tá, eu vou conversar com o intensivista, por exemplo, porque eu quero mandar você para o quarto, por Sim, exemplo, paciente sim. pós-operatório. O paciente ficava meio com. Quem é esse, né? Sabe aquele médico que passou aqui de manhã que falou com você, ah, ele é intensivista? Agora todo mundo sabe quem é intensivista, né? Então deu um pouco de Deu uma visibilidade. desmistificada, né? Eu brinco que, voltando àquela no começo, né? Quando eu falava, cara, pra mim o UTI era um lugar que eu tinha até um certo medo, assim. Hoje, pra mim, é o lugar mais tranquilo do hospital, assim. É o lugar onde tá tudo organizado, tenho X Sim. leitos para X pacientes. Em teoria, não é pra ficar tocando alarme, é pra estar silêncio, claro, todo mundo trabalhando ali junto. Então, pra mim, é até um Legal. lugar de paz, onde eu me encontro ali, sabe? Eu achei legal que você falou das perspectivas de carreira, porque eu acho que principalmente os alunos, mesmo os médicos recém-formados que eventualmente estão dando aí plantão de UTI afora, Sim, e até falam, ah, eu gosto disso aqui, mas eu não vou fazer por quê? Ah, porque eu vou viver só de plantão. É. E é interessante, eu até comentei com a Raquel, acho que ontem a gente estava comentando disso, que eu falei que eu conheço algumas pessoas, principalmente mulheres, que fizeram terapia intensiva, algumas até não de adulto, né? Fizeram na pediátrica, e deixaram de fazer quando tiveram filho. Porque falaram, ah, eu não quero ficar 12 horas de plantão, porque, né, a escolinha, por exemplo, não comporta ficar. Mas tem outras opções de carreira que Tem. você vai continuar sendo Assim, intensivista, né? até mesmo por escolha e por caminho, assim, quando eu tenho duas crianças pequenas, eu não dou plantão atualmente. Então, eu trabalho de manhã e de tarde, segunda a quinta. E aí, eu passo visita uma vez por semana, uma vez por mês de final de semana. Eu poderia trabalhar mais na minha idade, assim, mas uma escolha minha. Cara, eu quero trabalhar de segunda a quinta, de manhã e de tarde. Sexta-feira eu quero ficar livre e uma vez por mês eu vou passar visita no final de semana. Não quero dar plantão à noite. É nessa fase da minha vida. Pode ser que daqui Sim. a pouco eu chegue naquele lugar que o meu professor tá, de tipo, cara, enchi o saco de gestão, enchi o saco de fazer tal Do telefone coisa. Eu quero tocando. vir todo dia conversar com a mesma galera, então eu vou fazer meu plantão na quarta noite. E vou ser feliz por isso, sabe? E eu Não acho que tem esse problema. é o recado de toda especialidade que senta aqui e conversa com a gente, que é nenhuma dessas escolhas, desses caminhos precisam ser perenes. Isso é uma coisa que a gente, essa época da minha vida eu quero fazer assim. Daí você consegue ir se adequando conforme Perfeito. a vida vai acontecendo em paralelo. Você não é só intensivista, né? É isso mesmo. E assim, esse recado que eu posso dar é, cara, a medicina intensiva, ela é flexível, né? Assim, Sim. você pode escolher os seus horários. Quem define se você vai trabalhar terça-noite ou não é você, na hora que você aceita aquela escala da terça-noite. Não quero Acaba, trabalhar terça-noite, quero trabalhar na sexta-dia. Uhum. Busca um lugar que vai te dar essa escala sexta-dia, né? você acaba sendo muito versátil, né? E Exato. principalmente para quem tem outras ocupações, ou o que você falou, tem filho pequeno, quer ficar com filho, quer. Ou você tem, tô fazendo uma pós em alguma coisa, eu quero um pouco mais de Exato, tempo livre, exato. você consegue adequar os seus horários aí com uma certa facilidade, né? Sim, não, e assim, por exemplo, terminando pós, né? Tô terminando doutorado. Então eu quero ter tempo para mim. Acabou o doutorado, não preciso mais desse tempo, talvez eu vá começar a trabalhar na sexta ou na quarta noite. Tudo bem, não tem problema. Isso é essa flexibilidade que você. Consegue manejar relativamente fácil, né? E a AMIB tem alguns cursos que a gente sabe, mesmo para quem não é intensivista, dá dica aí de uns cursos para o pessoal que tá se formando. Assim, a MIB ela tem cursos voltados para UTI em vários cenários. Aham. Você tem tem um curso agora que é de método Lean. Vocês já ouviram falar? Que é Tem de emergência, tem muito na que é emergência. absolutamente voltado para a gestão, né? Isso.
Você tem curso, por exemplo, de emergências obstétricas, você tem curso de ventilação mecânica, você tem curso de hemodinâmica, você tem curso dos mais diferentes Isso. possíveis. Mas são cursos Então, avulsos? você pode se inscrever e fazer. Tem lá, né, os pré-requisitos, alguma coisa. Você entra no site da MIB, lá tem Tem uma série muita de sites A MIB nesse ponto é sim. pioneira, eles foram muito ativos, assim, hoje em dia tá fácil, de curso online, mas a MIB já era pioneira, por isso que eu perguntei, porque ele mais tem a muito... minha sociedade. Inclusive, eu Mas acho a sociedade, assim, das atuais até uma das mais mente abertas, mais perfeito. avançadas, assim, por exemplo, congresso passado a gente tinha mesa discutindo o papel da mulher na terapia intensiva, que é extremamente relevante, que é o que vocês estão falando. Por que Exato. essa mulher que tem filho e etc, ela se envolve dentro da terapia intensiva? Legal. Por que a gente tem uma mesa no congresso com 5 homens e Isso não aí. estão as mulheres aqui? Que tipo de qualificação esses 5 homens têm a mais do que as 5 mulheres que estão sentadas lá no banco, né? A gente Apenas... tem mesa de, pô, como que inevitável a gente tocar nesse ponto, né? Mas tudo que aconteceu agora recente no Rio Grande do Sul, com a tragédia, etc., vai ser um dos focos do Congresso desse ano. Então, tipo assim, cara, como que as catástrofes naturais, como que essa questão climática está afetando o nosso cenário aqui? Como é que eu preparo a minha UTI se acontecer uma catástrofe amanhã? Nossa, que Então, legal, vocês são bem assim, antenados. é uma sociedade bem Interessante. antenada, muito curso legal, eu gosto muito da sociedade. Vou entrar lá, juro pra É, você. então, A gente tem um patrono aqui no podcast, que talvez você não conheça, que é o professor Aécio, que fez cardio no HC, fez doutorado no HC, mas foi professor na Escola Paulista. E o Aécio, virou emergencista porque a sociedade se criou depois, mas o Aécio foi o chefe da UTI do pronto-socorro, foi quem criou a UTI do pronto-socorro da escola. E ele era da MIB, por isso que eu tô falando, porque a gente Sim. tinha muita dica de cursos da MIB. Vai, Eu tô formada há 15 anos, então há 15 anos atrás, porque eles têm muita discussão para além do só a ventilação mecânica sobe aqui, a pressão é volume. Não, e até para tudo. abraçar esse Muito pessoal legal. que já passou o bonde da residência, digamos assim, né? Sim. Pô, já tô trabalhando há 10 anos, já tô na UTI, eu não vou fazer uma residência agora. Então a MIB tem Quase uma método pra essa educação galera continuada. treinar, né? Então, assim, tem a questão da titulação, agora eles estão trabalhando com a própria, um curso de preparação para a prova de título. Então, assim, a gente sabe que a gente não consegue ter todas as UTIs só intensivistas hoje. A gente Sim. precisa trabalhar com essa realidade. Então, a realidade está posta, a gente precisa fazer alguma coisa sobre ela, né? Não, perfeito. E até fica, acho que, de dica para os alunos que formarem, ou para quem está recém-formado ouvindo, e de repente fala, vou dar um plantão, por exemplo, não de UTI, mas vou dar plantão num pronto-socorro, vai ter com certeza muitos cursos ali que vai ser super útil, né? Muita coisa. Para te fortalecer, para te dar bagagem certeza, para você com tocar certeza. Para nesse quem está plantão. distante de um grande centro, se atualizar. Eu fiz terapia intensiva lá atrás e preciso me manter, Sim, ou com eu certeza. trabalho, estou num cenário de que eu tenho que trabalhar nesse local, a gente conseguir aproximar, né? Muito bom. Boa parte do pessoal que vai pro curso é a galera que É isso já aí. é intensivista mesmo. É isso mesmo. Legal demais. Nossa, muito legal, muito bom. Um papo incrível, realmente. Deixa aí um recado que você acha que você gostaria de ter ouvido lá no teu contexto na graduação, em termos de perspectivas de futuro na carreira. Cara, assim, ao longo da residência ficou muito claro para mim que o que eu queria era terapia intensiva. E aí eu comecei a ter muito medo de fazer terapia intensiva, por conta de tudo isso que a gente comentou, desses mitos, etc, né? Eu tenho pavor. É isso. E aí, cara, depois eu percebi que hoje não teria atingido uma felicidade que eu tenho na terapia intensiva em nenhuma outra especialidade. Então, acho que o recado que eu posso dar é, cara, faça o que você gosta, assim, porque você pode ganhar mais dinheiro fazendo outra coisa, pode, mas, cara, o seu dia a dia, a semana inteira, você vai estar fazendo alguma coisa que você não gosta, assim, né? Então, se organiza para fazer o que você gosta. Acho que esse é o melhor recado. E eu vou te pedir um outro recado para você, porque você, como eu falei, é a primeira pessoa que a gente pega aqui que é da região norte. Legal. Eu queria que você desse um recado para quem pensa em fazer residência, por exemplo, fora do seu estado de origem, de como a pessoa pode se preparar para sair e tudo mais. Assim, a época que eu terminei em 2012, né? Muita coisa mudou de lá para cá, em termos, especialmente dessa indústria da formação do médico para as provas, né? Mas que eu, assim, na época também me preparei dessa forma, né? Através de cursos, já estudando, internato, obviamente, mas já tinha alguns cursos, né? Também fiz curso. Mas o que eu via é assim, cara, o pessoal tem muito medo de buscar serviços maiores, às vezes, né? Uhum. E porque a minha universidade aqui do norte e tal, isso não é uma barreira, assim.
Posso dizer com tranquilidade por trabalhar, já ter trabalhado lá, já ter trabalhado aqui em outros lugares, em que, cara, todas as faculdades vão ter pessoas excelentes, que elas podem estar em qualquer serviço do país. Vão ter pessoas medianas, que vai ser a maioria, e vão ter pessoas que vão estar abaixo mesmo. Uhum. Isso eu não digo por lá, eu digo por aqui. Sim. Porque quando eu cheguei aqui, eu esperava encontrar pessoas muito melhores do que eu. Nossa, Só a o nata, que que eu né? vou fazer? Eu vou ter que estudar muito para chegar, sabe? Cara, se você estudar bastante lá, o conhecimento ele é globalizado atualmente, né? Perfeito. Então, assim, se você é um bom aluno lá na região norte, você vai ser um bom aluno aqui no sudeste, você vai ser um bom aluno no centro-oeste, etc. Não tenha medo de buscar serviços maiores se é isso que você quer para sua vida, entendeu? Não coloque uma barreira geográfica. Perfeito. Acho que a barreira mesmo é conhecimento, aí você vai buscar. Exatamente, perfeito. Maravilha. Então tá, vamos deixar que você tem rede social para deixar o pessoal. Ah, não, né? Assim, isso até tá mudando, assim, isso tá mudando, porque agora a gente não tinha, né, óbvio, né? Mas alguns residentes meus estão começando a, tipo, a ter Instagram focado em ensino, né? Porque Tá. não venha pra mim eu ter internar comigo, né? Mas tem o cara que vende o curso dele e tal, mas não é o meu caso. É aquela, eu sou neurocirurgião, ninguém vai querer. Exatamente. Quem acorda de manhã e fala, nossa, preciso muito passar lá no idioma. Não, isso não vai acontecer, mas não é o meu caso, não precisa, não. Mas pelo meu nome vocês me acham em Twitter e Instagram, mas só pessoal mesmo, nada profissional. Ana, deixa o seu arroba. O meu é DRA, né? @DRA Ana Gandolfi. O meu é @endocrinofeelings. A gente tem o Instagram do Médico de Quê? @médico de quê? E lá vocês podem deixar as dúvidas, os comentários sobre o que a gente conversou aqui com o Rodolfo e a gente transmite para ele, coloca vocês em contato, né? Se vocês tiverem dúvida, acho que vale a pena ir lá e dar uma olhada no site da Amib, que é bem Sim, legal sem mesmo. dúvida. E a gente volta semana que vem. Muito obrigada a todo mundo que chegou aqui. A gente queria agradecer demais, Rodolfo, pelo papo. Pô. Foi excelente, né? Foi muito bom, foi- à disposição. Muito esclarecedor. Eu acho que a gente precisava trazer a terapia intensiva aqui. Então, E eu já já tá fiz dando- de horrores, vou sair aqui, acabando aqui, eu já vou entrar no site da Viva, adorei. E a gente sempre fala que o episódio foi bom quando a gente sai querendo fazer aquela especialidade. A gente adorou conversar com vocês de verdade. E semana que vem a gente volta, pessoal. Valeu. Pra quem gostou, indique pros amigos, pra quem não gostou, indique para os inimigos, mas continue aí ligados que tem muita coisa ainda por vir. É isso.